livro do profeta Jeremias, capítulo de número 10, versículo de número 6 a princípio. Jeremias, capítulo 10, verso de número 6 da palavra de Deus. Jeremias, um dos profetas maiores, né? Livro volumoso, profetizou por mais tempo. Fica depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, você vai encontrar Isaías, você vai encontrar Jeremias. Amém? Capítulo de número 10, versículo 6. Eu vou ler, separei aqui comigo, mas eu vou ler aqui com você. Está escrito assim: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em poder. Versículo 7. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só te pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Esse é o nosso Deus. E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo continue falando com você desde o momento que Ele convidou você para estar neste lugar. Eu creio que já estava falando ao teu coração, mas que Ele continue falando no nome de Jesus. Irmãos, meditando na palavra do Senhor, nessa tarde, noite de domingo, me vem uma seguinte questão: o porquê Jesus morreu? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos a grandeza de um Deus que não tem necessidade de nada, olhamos para um Deus, querido, que a glória do Senhor enche a terra, enche os céus, a presença do Senhor, querido, ela preenche todos os lugares, sabe? E quando nós olhamos para a grandeza de Deus, exatamente aqui, olha, é claro, tem o texto e tem o contexto, mas trazendo aqui esse versículo 7, 8, fala assim a respeito de Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é o suficiente, Ele não precisa de ninguém, muito pelo contrário. Mas quando nós olhamos para um Deus, querido, que Ele, embora seja tão grande em força, em poder, reconhecido entre todas as pessoas, mesmo aqueles que dizem que não creem, em algum momento na sua vida, eles são obrigados a dizer que creem em Deus, e até mesmo falar do nome de Deus, porque Deus deixa seu rastro e sua marca por onde Ele passa, deixou uma marca no nosso coração, e por isso estamos aqui. Quando, querido, nós olhamos para esses versículos da palavra de Deus, e nós, tem uma canção do Ademar de Campos, que diz assim: quem não temerá, Senhor, quem não louvará o teu santo nome? Porque é impossível, irmãos, um ser na terra, nesse mundo em que nós vivemos, irmãos, ser tão beneficiado, ser tão privilegiado, ser tão agraciado, ser tão bem cuidado, irmãos, e não lembrar daquele que o fez. É como que um filho, por exemplo, que passa tanto tempo no ventre da mãe, quando ele começa a ter juízo e consciência das coisas, muitas vezes vira as costas para o pai e para a mãe. Eu vejo da mesma forma. Mas o Senhor, irmãos, Ele mesmo não tendo necessidade de nada, mesmo tendo o homem desobedecendo a tua palavra, mesmo assim, irmãos, o Senhor, Ele teve um plano para cada um de nós. O Senhor, Deus, Ele entregou o seu Filho por cada um de nós. A palavra do Senhor, querido, nos diz em João capítulo 3, versículo de número 16, que o Senhor Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a vida eterna, ela está distribuída por todas as pessoas, querido, vindas de um Deus grande, de um Deus poderoso, de um Deus que não tem coisas pequenas para os seus filhos. Sabe, querido, nós entendemos que o Pai, nessa vida, nesse mundo que nós vivemos, é conforme o padrão de vida, né? Para os nossos filhos, por exemplo, nós damos coisas simples, porque há uma limitação em nós, né? Mas os pais que têm uma condição, um poder aquisitivo um pouco maior, condição financeira maior, eles vão dar algo melhor para os seus filhos. Claro, o amor, o carinho é o mesmo, mas aquilo que eles vão receber é uma porção maior, né? O filho, por exemplo, de um pai que ama sim, mas não tem uma condição, talvez estude na escola pública, como o nosso. Mas um pai, por exemplo, que tem uma condição melhor, claro, vai pôr o filho na escola particular, porque o ensino com certeza é melhor. Mas assim, querido, nós olhamos nosso Deus, um Deus que criou os céus, um Deus que criou a terra, um Deus que tem todo o poder e toda a autoridade, querido. O que você imagina que Ele vai ter para cada um de nós? Um Deus que criou o mundo inteiro.
pelo poder da sua palavra. O que você acha que um Deus como esse vai ter para cada um de nós, querido? Coisas grandes. De um Deus grande, irmãos, nós imaginamos coisas grandes que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e nem jamais penetrou no coração do homem. Então vale a pena estar na presença de Deus. Amém, querido? Amém, amado? Então, irmãos, Jesus, ele morreu com um propósito na cruz. Todas as coisas que Deus faz, existe um plano, existe um propósito. Gostemos nós ou não da aparência do dia de hoje, mas existe um propósito. Talvez o dia de hoje não pode talvez ser do agrado de alguns, mas de uma outra pessoa, com certeza Deus agradou. E é assim, né? O gosto de todas as pessoas não são iguais, mas Deus, ele de certa forma, querido, ele prepara o dia para todas as pessoas. A chuva, ela cai, querido, na terra, cai na casa de todas as pessoas, do justo, do ímpio sim também, querido. Mas eu quero dizer para você, querido, que Deus, ele ainda continua, irmãos, trabalhando para aquele que nele espera. Deus ainda continua cuidando, irmãos, daqueles que velam, daqueles que zelam pelo teu nome, pela tua palavra. Deus continua, querido, tendo algo especial para aquele que um domingo, irmãos, como esse, domingo calor, um domingo propício, aparentemente, para estar aí em uma praça, em algum outro lugar, a pessoa, ela diz assim, não, eu vou adorar ao nome do Senhor. Eu acredito que no coração de Deus, no coração do Pai, há algo especial. Eu tenho certeza disso, querido, porque assim como está escrito que as nossas obras nos acompanham, assim está escrito que cada um receberá, claro, isso futuro, cada um segundo as suas obras. Eu acredito que aqui também, querido, enquanto nós fazemos para o Senhor, nós glorificamos o nome do Senhor, Deus, ele derrama a graça dele sobre as nossas vidas. Mas, irmãos, Jesus, ele morreu com um propósito, ele morreu com a intenção para cada um de nós, para que algo dentro de nós mudássemos. Como o pastor Leandro sempre utiliza essa expressão, né? Pela importância, pelo desejo que muitas vezes nós temos de ser parecidos com Deus, e essa é a finalidade proposta, né? Sermos parecidos com Jesus, né? Aliás, ou seja, o Senhor Jesus, ele morreu com um propósito, ele se entregou com um propósito, para que através do momento em que alguém se entregasse realmente para ele, alguém fosse atraído por ele, pelo sacrifício que ele fez, a pessoa recebesse desse mesmo poder, dessa mesma unção, e houvesse uma mudança na sua vida. Ninguém consegue mudar por si só, irmãos. Ninguém consegue mudar por si só. Normalmente as pessoas, elas vão até o meio do caminho e elas voltam. Ninguém consegue se mudar, irmãos. Eu mudei, eu estou diferente. Não, irmão, eu não acredito muito nessas coisas. Eu acredito, irmãos, que há um Deus todo-poderoso que ouve a nossa oração, nosso clamor, e Ele faz com que as mudanças aconteçam nas nossas vidas. Às vezes a pessoa nem ela se ora, mas alguém ora e alguém intercede por ela, e aí eu creio que as coisas, elas acontecem. O homem, ele é falho em todos os seus projetos, irmãos. Ele é falho em todos os seus planos. Mas ele precisa traçar planos para mostrar que existe um querer dentro dele. Mas nós cremos que sem a ação de Deus, nada acontece nas nossas vidas. Absolutamente nada. Jesus deixou tudo isso muito claro no Evangelho de João, no capítulo 15. Ele disse assim, sem mim nada podeis fazer. Vocês não podem fazer nada sem mim. Então nós temos plena consciência de que nós somos totalmente dependentes de um Deus. Mas de um Deus bom, de um Deus cheio de graça, de um Deus cheio de misericórdia, de um Deus que constantemente está com as suas mãos estendidas. Amém, amado? Então, irmãos, nós muitas vezes ficamos ouvindo tantas coisas a respeito de Deus, né? Ouvimos tanto a respeito do Senhor, tanto a respeito dessa graça, tanto a respeito desse favor, e muitas vezes nós não captamos, muitas vezes nós não trazemos de Deus para nós aquilo que Deus tem, irmãos. Deus tem, irmãos, mudança de vida, e hoje é um culto de Santa Ceia, né? Deus tem mudança de vida para nós, nesse pacote que Deus derrama sobre as nossas vidas. Deus tem transformação de vidas para nós. Não como aquele pai, irmãos, que olha para o filho e, sabe, chicote no filho cada vez que ele vê que o filho precisa de mudança, não. Mas as mudanças que Deus quer fazer nas nossas vidas é para o nosso próprio bem. Porque, assim como Deus, por exemplo, deu a lei, na lei existia lá no deserto, uma série de cuidados com relação aos animais, que o povo podia comer ou não. Mas é para o cuidado com o povo Deus estava tendo. Assim também nos nossos dias, aquilo que Deus tem para as nossas vidas e para uma mudança, para que nós venhamos realmente nos parecer com o Senhor, sejamos realmente a imagem e semelhança de Deus, irmãos, esse cuidado que Deus tem para nós. Porque nós sabemos, irmãos, e nós vemos, e as coisas estão acontecendo, e entendemos, irmãos, como diz, né, o povo aí fora, para um bom entendedor, um pingo, irmãos, é uma frase, é uma história, irmãos. Nós sabemos que o fim está próximo, irmãos. Nós sabemos, irmãos, as coisas estão acontecendo.
sabe? Por trás dos bastidores, a gente não vai entrar muito nessa questão, não é um culto de estudo, também não é o momento para isso, mas nós sabemos que por trás desses bastidores, os governos e tantas coisas que acontecem, irmãos, há um cenário pronto, irmãos, há um cenário armado, nós sabemos muito bem disso, não somos inocentes, sabemos muito bem disso, há um plano para acontecer. Pastor, mas nós vamos orar então para que não aconteça. Irmãos, está profetizado, irmãos, Deus falou que vai acontecer, então vai acontecer, irmãos. Pastor, o que eu faço então? A melhor coisa, irmãos, desde o momento que nós saímos do ventre da nossa mãe, a gente apanha pela primeira vez do médico, irmãos. A primeira coisa que a gente faz, irmãos, é se apegar a Deus, é realmente buscar Deus, irmãos, é realmente reconhecer que nós nascemos porque Deus, Ele deu a vida para cada um de nós e uma vida com um propósito. Deus não fez simplesmente nós para nós vivermos nessa vida, mas Ele fez nós, irmãos, para que dessa vida nós ganhássemos uma vida muito mais excelente ainda. Essa vida que nós temos, irmãos, é simplesmente para nós tomarmos decisão. O que nós realmente queremos para cada um de nós? Quais são realmente as nossas conquistas? O que nós queremos realmente conquistar, irmãos? Será que são conquistas só simplesmente de um mundo, de César, aquilo que o sistema e o mundo têm para nos oferecer? Ou nós queremos realmente algo que é precioso? Porque Jesus deixou bem claro que onde é que está o nosso coração, também está o nosso tesouro. Se o nosso coração estiver 100% na terra, ali também significa que esse é o nosso tesouro e essa é a nossa honra e a nossa glória. Mas eu acredito, irmãos, que se o nosso coração estiver em Deus, eu acredito que Deus Ele vai nos abençoar tanto nessa vida, como também numa vida futura, assim como eu acredito que Ele tem preparado para nós. Então, irmãos, sempre, irmãos, valorize os momentos de você estar na presença do Senhor, seja aqui na igreja, seja lá na tua casa, sabe, sempre tem os seus momentos de oração, sempre tem os teus momentos de particularidade, por mais que você tenha ali seu momento com a tua esposa, ou com o teu filho, ou seja, mas os seus momentos a sós com Deus, você e Deus. Vai ter uma canção que é sós com Deus, né? Eu acho muito legal essa canção, esse louvor, a sós com Deus, muito legal. Mas os seus momentos a sós com Deus, as suas particularidades com o Pai. De vez em quando eu chamo meu filho para conversar, irmãos, longe da minha esposa, longe da minha filha, eu chamo meu filho para conversar, no particular. E aí, filhão, e as coisas, como é que tá? Pai, eu falei, não, eu quero saber do que eu estou perguntando, não, volta não, eu quero saber as coisas, como é que estão, e você, como é que está? E a situação, e a condição, e a cabecinha, para onde é que está? O que você está pensando, o que você está fazendo, o que você está projetando, o que está acontecendo aí dentro, meu filho? Vamos dar uma voltinha aí, eu quero saber o que você tem de projeto aí, onde eu posso entrar. Sabe, irmãos, eu converso com meu filho no particular, minha esposa nem fica sabendo que eu falo com ele. Coisa entre nós, irmãos. Assim como também, irmãos, Jesus tinha seus amigos, 70, tinha os 12, mas havia momentos que Jesus, irmãos, ele ficava a sós com Deus. Vocês esperem aí, porque eu vou adiante, irmãos, a sós com Deus, irmãos. Nossos momentos que nós precisamos abrir o nosso coração para Deus. Sabe, irmãos? Abrir realmente, irmãos, onde, sabe, só Deus ele realmente vai nos entender. Porque eu sei, irmãos, que nós não somos perfeitos. Eu tenho certeza, irmãos, que se nós formos chegar e dizer para Deus, Deus, eu sempre faço oração, mas eu sei que é pela misericórdia e graça. Eu sempre falo assim para o Senhor, na ousadia eu sempre falo assim ao Senhor, Senhor, me faz digno de estar te louvando, de estar te adorando. Mas nós sabemos que nós, por nós mesmos, nunca vamos ser, porque há uma mancha em nós, irmãos, e por mais que nós vamos pedir perdão daqui a pouco, é por pensamento, por palavras, por atitudes, e enfim, irmãos, a gente erra, infelizmente a gente erra, irmãos, e nós não somos dignos de nada. E humanamente falando, é claro, espiritualmente falando, tem esses graus e hierarquias, mas humanamente falando, irmãos, ninguém é nada. E todos destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, ninguém merece nada bom vindo da parte de Deus, nem eu, nem você. Se nós esperarmos alguém ser dignos aqui, todos nós vamos sair do altar, vamos descer, vamos ter que ir lá para fora, porque nós não somos dignos de nada. Nós não merecemos absolutamente nada, irmãos, nada, absolutamente nada. Mas quem ama, irmãos, não ama por merecimento, não, ele ama por decisão. Fala assim comigo, amor. Fala mais forte, amor é decisão. E Deus decidiu nos amar, mesmo sendo nós pecadores. Esse é o assombro de Paulo, quando Paulo diz isso numa das suas cartas. Mesmo sendo nós ainda pecadores, ainda assim Deus nos amou. E ele disse assim, olha, por alguém justo, tudo bem, alguém faria alguma coisa, mas nós, na condição de pecadores, mesmo assim o Senhor nos amou. Mesmo assim o Senhor prometeu um céu, se nós mudássemos de vida, se nós nos achegássemos a Ele. Prometeu ajuda para essa mudança de comportamento, irmãos. Ele prometeu ajuda, irmãos, se a pessoa quiser realmente se levantar e se colocar de pé.
Ele prometeu auxílio do céu. Ou seja, então, cada vez que nós olhamos para esse Deus, nós não enxergamos mais nada, irmãos, além de amor, graça, misericórdia e favor e bondade. Muitas pessoas enxergam só juízo em Deus. E deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para ti. O que você enxerga em Deus, Ele vai ser para você. Exatamente isso, irmãos. O que você enxerga, guarda isso no teu coração. O que você enxerga em Deus, Ele vai ser para você. Se você olha para Deus, você enxerga nele sempre um juiz, irmãos. Você vê alguém, por exemplo, ajudando o outro, porém alguma coisa a pessoa às vezes acabou, esqueceu, deixou para trás, você fala assim, mas Deus é bom, mas Deus também é juiz. Deus sempre é um juiz, irmãos, para essa pessoa. E Deus um dia vai ser um juiz para essa pessoa, irmãos. Mas se nós olhamos para Deus, nós enxergamos, irmãos, a bondade de Deus. Nós enxergamos o amor de Deus. Nós enxergamos a graça de Deus. Nós enxergamos, irmãos, tudo de bom que Deus tem, irmãos. Assim Ele vai se manifestar nas nossas vidas. Você pode ter certeza disso, irmãos. Então muitas pessoas, elas deixam, infelizmente, o favor de Deus, porque elas enxergam só a dureza em Deus, irmãos. Eu não acredito, irmãos, que Deus, sabendo que nós somos frágeis mesmo, irmãos. Hoje nós estamos bem, amanhã basta uma notícia ruim. Sabe o que acontece com a gente, irmãos? A gente simplesmente desaba. Essa é a nossa fragilidade. A gente simplesmente desaba. Basta uma notícia ruim, irmãos, a pessoa fala assim, acabou meu dia. Uma notícia ruim. Você entendeu o limite da nossa força, irmãos? Eu acredito que um Deus todo-poderoso, irmãos, que um Deus de graça e misericórdia, não iria simplesmente nos abandonar em um mundo como esse, cheio de corrupção, de violência, de tantas coisas assim, sabe, irmãos? Para a gente tentar viver uma vida. Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que Deus, Ele nos deixou neste lugar, irmãos, simplesmente para nós provarmos realmente, para nós mostrarmos realmente para Deus que nós queremos Ele a cada dia nas nossas vidas, e nós queremos que Ele faça parte do nosso dia, e principalmente desse momento de hoje, nós queremos que Ele faça parte exatamente desse momento. Isso aqui, irmãos, simboliza morte, ressurreição, significa corpo e sangue de Cristo, a obra que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Sabe, irmãos, o sangue de Jesus sendo derramado por cada um de nós, pela minha vida e pela tua vida, tomou o nosso lugar, porque nós erramos, nós falhamos, alguém pagou um preço por isso. Nós achamos certo isso? Claro que não é certo, irmãos, claro que não é certo. Alguém assumir a dívida de alguém, mesmo assim, irmãos, mesmo assim, o amor de Deus fez com que Ele assumisse tudo isso, porque nós não iríamos conseguir segurar tudo isso, irmãos. Então Jesus abraçou simplesmente a causa, e Jesus, Ele pagou o preço por cada um de nós. Então, cada vez que nós olhamos para esse momento, irmãos, para nós é um momento especial, porque nós sempre lembramos daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E é necessário lembrar, irmãos, é necessário lembrar. Eu lembro que um pastor amigo nosso, eu comentei aqui, um tempo atrás, ele foi para Israel, e ele comentou que ele passou ali umas 2 vezes pelo Monte Calvário, por baixo ali na estrada, né? Hoje está tudo moderno, passou na estrada. E o Monte Calvário, ele tem o formato de uma caveira mesmo, o monte. Você olha assim, dependendo do ângulo que você mostra, você olha, parece uma caveira mesmo. Por isso se chama Monte Calvário, Monte da Caveira, enfim. E ele passou, ele ficou assim indignado, né? Porque ele falou assim, puxa, as pessoas passam por ali todos os dias, mas das pessoas que eu vi passando por ali, sabe, nenhum teve o trabalho de olhar para cima, para o monte que Jesus foi crucificado, para lembrar de alguma coisa que aconteceu há um tempo atrás. Né? Eu falei para ele, mas e nos nossos dias? Quando que nós lembramos realmente do sacrifício de Jesus na cruz? Quantas pessoas sentam, irmãos, na cadeira ali na sua mesa, para a refeição, irmãos? Meu Deus do céu, é uma luta com o prato, irmãos, o sujeito nem lembra de falar obrigado, Jesus, irmãos. Ele só lembra depois se ele começar a passar mal. Ai, meu Deus, comi demais. Mas na hora de alimentar, às vezes não lembra, irmãos, sabe? Às vezes a pessoa não lembra, irmãos, de agradecer a Deus por mais um dia, irmãos. Ele lembra de dizer, ô relógio, 4 horas da manhã, isso é hora de cantar. Vocês lembram, irmãos, sabe, lembra, irmãos, de lá no final da noite dizer, puxa, estou cansado e tal, mas não lembra de dizer, irmãos, puxa, eu estou cansado, mas eu venci esse dia, eu venci, se eu estou aqui é porque eu venci esse dia, Deus me deu forças para vencer esse dia. Então, irmãos, colocar Deus em todas as coisas, nas mínimas coisas, muitas vezes Deus, Ele quer participar das nossas vidas, tá bom, querido?
nós somos completados, Deus ele nos completa, irmãos, Deus nos completa. Toda pessoa sem Deus, ela é simplesmente vazia. Deus é aquele que nos completa. Por isso que quando nós trazemos Deus para a nossa vida, nós nos sentimos bem, né? E eu quero encerrar com essa fala, por isso que algumas pessoas, elas dizem assim, sabe quando elas vêm na igreja? Elas falam assim, ai, parece que eu estou tão leve, né? Tipo, um culto hoje, nossa, mas eu estou embora, parece que eu estou tão leve. Não parece, irmãos. Você está mais leve. Porque se você lançou, irmãos, tudo diante dos pés da cruz de Jesus, você está mais leve, porque Ele vai carregar o seu fardo, e Ele vai dar aquilo que Ele tem para a tua vida. Ele vai dar o descanso, Ele vai dar a graça, Ele vai dar o favor, Ele vai renovar suas forças, aquilo que Ele tem para cada um de nós, para que nós possamos chegar até o outro lado. Amém, querido? Deus possa abençoar grandemente as nossas vidas, e a cada dia nós possamos vencer, e jamais nos desviar do foco que é a cruz, que é o Senhor Jesus, esse caminho maravilhoso. Querido, eu gostaria de pedir para que você, se você pudesse abrir sua Bíblia, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, direcionada à igreja de Corinto, 1 aos Coríntios capítulo 11, a partir do versículo de número 23, eu peço, por favor, os obreiros, os pastores, possam vir aqui à frente em nome de Jesus, pastor Levi também, por favor, possam vir aqui à frente em nome de Jesus. Esse é um momento muito especial, irmãos, principalmente porque, não só nesse momento, mas exatamente nesse momento, que Jesus disse assim, olha, que nós precisamos entrar dentro do nosso quarto, entrar dentro de nós mesmos, no nosso particular, na nossa intimidade, sabe? Analisar nós mesmos, irmãos, não eu analisar o irmão, sabe? Não eu ficar perto do irmão para ouvir oração. Eu vi que o irmão pecou, ele fez tal coisa, deixa eu ver se o irmão vai pedir perdão. Se ele não pedir perdão e tomar ceia, eu vou falar para o pastor. Não, irmãos, olhar para nós mesmos, irmãos. Nós já temos, eu acho que problema o suficiente, pecado o suficiente para gastar tempo em nós mesmos, do que nós olharmos para os nossos irmãos, né? Então, olhar para dentro de nós mesmos, para as nossas próprias falhas, reconhecendo, irmãos, isso não precisa ficar com vergonha não, irmãos. É como você chega no médico, por exemplo. Humanamente falando, ele tem lá as coisas que podem resolver seu problema, né? Tem lá os medicamentos, tem lá o tratamento, os exames, né? Ele tem lá. Só que se você não fala para ele está tudo bem. Embora Deus seja onisciente, Ele espera ouvir algo de nós. Mas se você não fala para Ele não vai tratar aquilo em você. Então, exatamente isso nós em Deus. Abrir realmente o nosso coração. Falar ali aquilo que, sabe, está em nós e muitas vezes está nos incomodando. E nós sabemos que esse médico dos médicos, ele pode nos ajudar. Tá bom, querida? Então aí no teu lugar mesmo, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu gostaria que você entrasse no teu quarto, no teu lugar secreto. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você mesmo, querido. Eu gostaria que você falasse com o teu pai que está em secreto. E com certeza, como diz a palavra, o teu pai que está em secreto, ele vai te recompensar. Ele vai ouvir a tua oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de perdão, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus nós, Pai Santo, elevamos, Senhor, a nossa oração a Ti, Senhor, como também, Senhor, as nossas mãos, como também, Senhor, a nossa voz, Deus, levantamos, Senhor, a Ti, Pai, porque assim como está escrito na Tua palavra, o Senhor está sentado nos mais altos céus, e o Senhor descansa os Seus pés sobre a terra. Nós Te damos graças, Deus, por esse momento, porque nós sabemos que existe alguém que pode resolver o nosso problema, tirar a culpa que há muitas vezes em nós, Pai, culpa, Senhor, dos inimigos, culpa muitas vezes, Senhor, dos adversários, culpa muitas vezes, Senhor, das pessoas que nos rodeiam, culpa muitas vezes, Senhor, daqueles que se levantam, culpa, meu Deus, daqueles que muitas vezes não conhecem a Deus, Pai Santo, e principalmente dos inimigos, do inimigo da nossa alma, Pai. Nós, em nome de Jesus, Pai, apresentamos nossas vidas diante do Senhor, Pai. Nós colocamos, Deus, o nosso coração, Pai, diante de Ti, das vezes que nós erramos, Pai, nós pecamos, Deus, nós falhamos, nós transgredimos, Deus, a Tua palavra, mesmo conhecendo a Tua palavra, mesmo o Senhor dizendo, vai para a direita, muitas vezes nós desistimos e vamos para a esquerda, mesmo o Senhor dizendo, muitas vezes estende a mão, muitas vezes nós encolhemos a mão, Pai. Deus, nós pedimos, Pai Santo, nessa hora, perdoa, Deus, nossas vidas, Pai, perdoa, Senhor, nosso pecado, Senhor, do nosso olhar, Pai, do nosso pensamento, das nossas palavras, que muitas vezes ferem, que muitas vezes matam, Senhor, que muitas vezes, Senhor, oh Deus, maltrata muitas vezes aqueles que são imagem e semelhança
presença do Senhor. Deus, nós pedimos, Pai Santo, nessa noite, nos ajuda, Pai, nos perdoa, Pai Santo, eu te peço, Pai Santo, nessa hora. Cada vez, Deus, que o Senhor manda que nós venhamos a fazer, Deus, a Tua obra, e muitas vezes nós não fazemos muitas vezes o corpo mole. Deus, eu te peço, Pai Santo, nessa hora, nos perdoa, Deus, nos dá, Deus, a cada dia a Tua graça, nos dá a cada dia, Deus, o Teu entendimento, nos ajuda, nos fortalece, Pai, em Ti. Pai, eu te peço, Pai, nessa hora, assim como também, Senhor, recolhe o louvor, a oração, Pai, da Tua igreja, recolhe, Senhor, a oração, Senhor, do Teu povo, Pai, e que o perdão, Senhor, seja derramado sobre cada vida, Pai, nessa hora, no nome gracioso e poderoso de Jesus, amém, e graças a Deus.